Então, antes de começar a nossa análise de dados, vamos explorar algumas funções do R que servem para explorar superficialmente os dados. Então, aqui eu tenho o que nós acabamos de carregar aqui, né? Aqui você vê que a sua matriz de dados contém 2.938 observações, então linhas, 22 variáveis, colunas. Se você quiser, você usa anyRow, essa função anyRow, coloca o nome da sua variável aqui como argumento, né? Ele vai te dar o número de linhas, assim como você tem anyCol, que vai te dar o número de colunas. Então, muito simples, né? O que mais aqui que nós temos? Nós temos head, comando head, o argumento, novamente, o nome da minha variável, né? Onde eu tenho armazenado os dados. Ao executar head, simplesmente vai colocar os 6 primeiros elementos lá da sua matriz. Aqui ficou um pouco bagunçado, porque como são 22 colunas, então não cabe aqui no console. Você pode regular aqui, por exemplo, para mostrar mais elementos, tipo, vamos por aqui 20. Você pode mostrar menos também. Então, mostrou os primeiros 20 elementos aqui da sua matriz. O outro comando semelhante é o tail, que você consegue ver os últimos 6 elementos lá da sua matriz. Então aqui estão. Novamente ficou um pouco bagunçado porque o número de colunas, 22, não cabe aqui no console. Vamos usar agora, deixa eu apagar aqui um pouquinho, esse comando structure. Esse aqui confunde um pouco, que você poderia pensar em string, em alguma linguagem de programação, coisa do tipo. Mas é structure, estrutura da sua matriz de dados. Então vamos por aqui, dados, e executar. Ela vai dizer basicamente o tipo de, a que tipo de categoria pertence a uma determinada variável. Por exemplo, a variável life expectancy, expectativa de vida, é uma variável numérica. Você vê aqui, variável numérica decimal, né? Mortalidade adulta é inteiro, né? Números inteiros. Tem aqui alcohol é um número decimal, você está vendo aqui. Aqui, ó, country, país. Aqui o R entende como um fator. Então, é uma variável do tipo categórica, né? Como são 193 países, então são 193 fatores. E ele numera esses variáveis, esses países. Então, Afeganistão recebe o nome de 1, Albânia, que é o segundo país, recebe o nome de 2, o número 2 e assim por diante. Então, obviamente, Afeganistão e Albânia são caracteres, mas quando você converte ou quando ele já lê como fator, ele já vai codificar essas variáveis categóricas. Isso vai ser importante em alguns tipos de tratamento de dados, para você tratá-las quantitativamente, digamos assim. O ano corresponde a um número inteiro, tá vendo aqui? Status, o que é o status? Status, você tem lá developed, developing, então ou o país é desenvolvido ou em desenvolvimento. Então developed, developing, são dois fatores. Então tem dois níveis aí de desenvolvimento nessa tabela: países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Um outro comando aqui que a gente pode usar para explorar os dados é summary. Aí eu passo dados aqui como argumento da função e executo. O que ele dá? Que é bem interessante isso, porque ele vai te dar alguns parâmetros estatísticos, tipo, por exemplo, que pega ano aqui, ó, ano. Mínimo, então o menor é 2000, o maior é 2015, aí tem mediana, média, enfim. Faz mais sentido pensar aqui na expectativa de vida. A expectativa de vida mínima, 36,30 anos, muito baixa. Máxima, 89 anos. Mediana,
média, primeiro quartil, terceiro quartil. Então ele coloca esses parâmetros estatísticos aqui. Se você tem uma variável categórica como status, ele já não vai poder calcular aqui. É só dizer assim que tem 512 linhas correspondentes a países desenvolvidos, 2.426 linhas correspondentes a países em desenvolvimento. Bom, por essa aula é só, né? Próxima aula continuamos trabalhando com data frames. Até lá.